Olá, na paz do Senhor. Aqui quem fala é o Clécio Lima e Mônica Oliveira, no podcast Histórias que Edificam. Histórias que Edificam. Hoje estamos aqui com o nosso amigo e pastor Abel, que ele está aqui hoje no nosso podcast. Bom dia, pastor Abel. Bom Seja dia. bem-vindo. Ele veio da África e Mali, missionário que tem feito grandes obras aí. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, homem de Deus. Tudo bem? Tudo Deus bem? abençoe. Muito obrigado para me convidar para fazer esta interview para edificar o povo de Deus aqui do Brasil e todo mundo que vai ouvir esta vídeo através do Instagram, YouTube, Facebook. E que Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus. Como você já falou, meu nome é Seydou Abel Diallo. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vinda aqui. Hoje temos outros países nos assistindo, pessoal de Moçambique, pastor Domingos, missionário Domingos e outros missionários de outros países que estão nos acompanhando, Brasil e o mundo está acompanhando essa transmissão, podcast Histórias que Edificam. Você do outro lado, seja bem-vindo, dá um clique aí, compartilha aí, para que através do testemunho do pastor Abel seja edificante na vida de pessoas que estão do outro lado do mundo, em nome de Jesus. Pastor Abel, Deus abençoe sua vida por estar aqui conosco, né? Amém. A gente tem aqui uma pergunta. Único cristão da família? Sim, é verdade. Eu sou o primeiro cristão da minha família, primeiro cristão da minha cidade, prefeitura também. Mesmo pode falar que no meu estado, para quê? Meu país é Mali, sabe? Mali é um país da África Ocidental. Ele é um país que tem muito muçulmano. Nosso país antes foi 99% muçulmano. Minha cidade nunca foi um cristão, mas eu fui muçulmano, eu nasci como muçulmano. Meu papai foi uma grande liderança da religião muçulmana. Também minha avó, todo mundo da família da cidade. Mas eu fui um grande inimigo do cristão. Nunca gostou o nome cristão. Quando uma pessoa falar que ele é cristão, foi muito coisa. Eu nunca gostou falar como um cristão, nunca gostou colaborar contigo o cristão. Eu fui um inimigo como apóstolo Paulo. Lembrou, um dia um grupo do pastor foi da minha cidade para pregar evangélico. Eu fui um blocagem para este grupo de pastores. Mas depois, um mês, eu fui um sonho. Então, eu vi Jesus vir da minha sonho, chamar meu nome, Seydou, 3 vezes. Ele fala, Seydou, Seydou. Eu falo, que é você? Ele falando, eu sou caminha que você está buscando. Eu falo, não. Glória a Deus. Não pode crer em você. É cristão falar que você é o Deus, você é o filho de Deus, mas eu não conheço Deus que ele tem um filho. Deus que eu conheço não tem filho. Ele é único. Então, ele fala para mim na minha sonho, você é criança, mas quando você vai grandir, você vai compreender tudo. E meu sonho acabou. Eu levantar da manhã, não compartilhar nada com minha mamãe, meu papai, minha irmão, porque para mim é só um simples sonho, tá passageiro.
vai passar. Mas 2 semanas depois, porque minha papai tem muito búfalo. Ele manda para guardar o búfalo como pastor do búfalo. E este dia, à tarde, eu preparar, começar a fazer a oração do muçulmano, para que você sabe, hein? O muçulmano faz a oração 5 vezes cada dia. E a oração da tarde foi 4 horas da tarde. E quando eu começo a fazer a oração, grande luz aparece na minha frente. Eu caio. Eu vejo Jesus de novo falar para mim. Eu preciso de você. Vem para mim. Se você requisir vir para mim, você vai morrer. Quando ele falar para mim, eu falo, oh Jesus, não quero morrer agora. Ele fala, se você não quer morrer, você precisa aceitar. Eu preciso você mandar para pregar minha palavra, para buscar. A partir de você, eu vou utilizar sua vida para libertar, para salvar a vida do mundo pessoal. Eu falo, então, se você quer isso, eu vou aceitar. E quando eu aceitar, ele fala para mim isso. Eu vou ficar com você todos os dias até o final desse dia no mundo. E ele disparou na minha frente. Eu entro na minha casa, compartilhar esta história com meu papai. Mas para meu papai, ele pensa que eu estou brincadeiro com eles. Para que ele sabe, nunca na minha família, antes e depois de mim, uma pessoa que fala que ele quer devendo cristão, a plus forte que ele devendo cristão real. Mas 3 meses depois, meu papai e minha mamãe constante que eu não vou continuar a fazer a oração do muçulmano. Ele pega uma decisão para matar minha vida. Esse é o primeiro partido de meu testemunho, para que sabe, na África e a outro país que tem muito muçulmano, é mais difícil que um filho da família que são muçulmanos aceitar que um membro da filha devendo cristão. É batalha, é guerra contra a religião. E esta foi o começamento de minha batalha para devendo cristão. Porque minha mamãe gosta minha muito, mas meu papai decidiu como a outros membros da família de matar. Para eles, eu sou como cachorro, para que se você devendo cristão, você não é mais humano, mas você devendo como animal, cachorro, o gato, sem valor. Para minha papai, eu sou filho sem valor. Vai melhor que matar minha vida que me deixar comer gratos a comida dele. Ele decide matar minha vida, mas como minha mamãe gosta minha muito, ela vem para explicar a situação, para avertir para que eu possa ir me refugiar a outro lugar. Mas eu sabia que meu papai é grande liderança, todo mundo conhece ele, e todo mundo conhece minha também. Aonde eu vou me refugiar? A qual cidade eu vou me refugiar? Eu pensar, afinal foi entrar no Bruce, ficar lá com animais, beber o mesmo água como animais, e
também comer o fruto. Mas eu agradeço ao Senhor para que Ele guarda a minha vida. Eu fui lá durante 3 meses só comer manga. Deus proteja a minha vida lá durante 3 meses. Até o final dos 3 meses, eu recebi na minha decoração. Mesmo se eu morrer hoje, eu vou ficar com Deus. Então, eu decidi entrar da minha família. Quando chegou lá, foi muito feliz, mas um feliz hipócrita. Para que quando minha papai e mamãe, eu membro da família, viu-me que não tem nada, eu sou sempre boa. Antes que eu fui comigo, ele foi muito impressionado e ele falou: aonde você está? Aonde você vai? Eu falei que foi neste lugar. Ele fala, não, fala-nos verdade. Eu falei, é verdade, porque meu papai sabe que eu não gosto de mentira. Então, ele fala, não tem problema, fica conosco em paz. Ele prepara, ele cozinha arroz, e em nossas línguas, este arroz é chamado zame. Zame é arroz com óleo e muito carne. E nossa cultura, a comida que nossa família, nossa cultura come muito é cuscuz com leite. Mas esta comida que é arroz, cozinhar, é diferente. E para nós, para comer este arroz, é 2 vezes para anos. Nós festa, comemos esta comida. Cada dia é só cuscuz com leite. Eu fui muito grande feliz, eu fui muito rápido para que minha família agora vai aceitar que eu fico sempre cristão. Ele está cozinhando boa comida para mim, mas ele colocar poison para matar minha vida. Eu não sabia, mas eu comi, eu agradeço ao Senhor. Muito obrigado para esta comida santificar para mim e dar força para mim para te servir sempre. Eu faço esta oração para que o Espírito Santo de Deus ensina minha como orar quando eu fui no Bruce. Mas uma coisa vai acontecer. De meus irmãos vai acompanhar para comer comigo. 5 até 10 minutos depois, ele começa a chorar para que ele comece a receber dor de barriga. Ele explica, ele tem dor de barriga. Mamãe pergunta, o que você come? Ele fala, eu já comi arroz com cedo. Quando ele fala isso, todo mundo da família começa a chorar. Ele pergunta a mim, você não tem nada? Você não tem nada com dor? Eu falo, não tem nada. Glória a Deus. Não Aleluia. tem nada. Amém. Glória a Deus. Ele fala, então, se você tem nada, espera aí. 20 minutos depois, ele pergunta a mesma questão. Você não tem nada? Eu falo, não tem nada. Glória a Deus. Ele pegou minha irmã, trazia para o hospital, mas o médico fala, não tem solução. Ele vai morrer. Então, o membro da minha família fala, se seu irmão morrer, vamos matar sua vida. Ao mesmo momento, ele começa a maltratar minha vida. Você ouviu? Esta é senha vivendo da minha família, que ele foi para mim e tem a outra na minha barriga. Ele queria matar minha vida, mas Deus, nosso Deus, é o Deus que cumpre sempre a promessa dele. Eu entendi palavra falar para mim, não se preocupa, eu sou como você aqui,
Não se preocupa para nada. Estou aqui com você. Vai colocar sua mão na cabeça de seu irmão e orar para ele. Ele vai receber a cura. Eu entro na lugar que meu irmão foi hospitalidade e eu vi ele foi com uma maca. Eu colocar minha mão direito, fala, Jesus, se você é o Jesus que cura, que liberta, que faz muito milagre, eu preciso o mesmo coisa na vida de meu irmão agora. Glória a Deus. Imediatamente eu recebi poderoso como elétrico que entra na minha mão, que entra na minha mão e imediatamente meu irmão começa a vomir tudo que ele já comeu. Ele vomita tudo, ele não fica morrendo. Então minha família fala, você tem poderoso como isso? Eu falo, não, mas é Deus que eu creio. Então depois meu papai chamou minha fazer sentar. Ele fala, se você é o meu filho, escola minha, ou se você não é meu filho, escola Jesus. Eu falo, papai, eu não conheço outro pai, só você. Se você quer falar outra coisa, não, sem problema, você é livre, fala como você quer falar. Mas para mim, você é o meu papai hoje, amanhã, depois, é sempre. Mas eu quero aceitar Jesus para que já dá minha palavra que eu vou ficar cristão. Para quê? Meu papai sabe, se eu quero fazer uma coisa, vai ficar difícil para mim cumprir o que eu quero, mas vai fazer, porque eu não quero falar uma coisa, não faz. Não quer mentir, não quer dar promessa que não vai cumprir esta promessa. Eu sempre isso. Ele fala, então, se você quer ficar sempre cristão, libertar minha família, vai aonde você quer. Ele fica sair-me da família. Eu decidi entrar na capital cidade de Mali, que é Bamako. Eu andar mais de 300 quilômetros para ficar da Mali, da Bamako. Quando chegou lá Bamako, eu comecei a buscar igrejas. Entrou na uma casa de um pastor, eu explicar minha história. Mas o pastor não criou minha para que ele pensa que eu sou terrorista, para que na minha terra tem muito terrorista. Ele não aceita me receber. Ele fala para mim voltar para sua família. Fica humble. Fala como seu papai. Fala, não tem problema. Eu comecei de novo a andar para minha cidade. Mais de 300, tá bem? E eu comecei a andar dia. O segundo dia, meu pé começa a ficar doente. Eu não continuar a andar. Eu buscar lugar, fica lá. Quando foi lá, começar a chorar, eu falo que eu perdi Deus. Oh, meu Deus, eu sou muito cansado agora. Não sei aonde vou. Eu vou ficar. E agora eu perdi. Se você pode aceitar, eu quero ir me descansar ao lado de você. Eu perdi a Deus para morrer. Para que não tem irmão, não tem amigo, não tem mamãe, não tem papai, não tem nada que pode me compreender, aceitar esta situação. Mas ao mesmo lugar, eu recebi visita de anjo de Deus que vem falar, pequeno, o que você está fazendo aqui?
Eu falo para ele, ô Senhor, eu estou aqui para que eu estou devendo cristão. Minha família abandona-me. Não tem família. Não tem nada. Pessoa que pode me ajudar. É para que eu estou aqui. E esta anjo fala para mim. Não se preocupa. Aonde você está agora, Deus é contigo você. Glória a E Deus. Deus sabe tudo da sua vida. E Deus vai te proteger. Eu vou te ajudar. Eu vou te pegar para sua cidade, mas eu não vou entrar lá. Ele foi como um carro branco. Ele foi como uma roupa também branca. Tudo branca. Ele fala para mim, entra na minha cara. Eu entro. Mas foi um grande milagre para que quando eu entro dentro do carro dele, eu começo a dormir. Não sabia o que aconteceu, mas quando ele já perto, ele foi perto da minha cidade, ele fala para mim, ô menino, agora esta entrada da sua cidade. Levantar e entro lá. Quando eu fui levantar, eu saí da carro. Imediatamente, este homem disparou. Não vi mais. Ele foi no céu, entrar dentro na terra, não sabe nada. Eu falo, meu Deus, ajuda-me. Eu entro na cidade, mas a outra pessoa aceita me receber. Durante 6 meses, e depois eu decidi sair da cidade. Foi como, ficar como outro pastor. Agora ele já entrou no Glória de Deus, ele morreu em 2021. Eu fui meu primeiro pastor, me formar, me aprendeu como ler a palavra de Deus antes, para que eu não sabia ler a palavra de Deus, não sabia escrever, não sabia nada. Para que eu fui na escola corânica, a escola do muçulmano, para aprender o Corão, para dividir um grande preletor do Corão através do mundo. Mas eu compreendi que Deus que nos fala agora é Deus que é verdade, é muito poderoso. Glória a Deus. Agora eu sou cristão, mais 22, é um pouco menos agora. Agradeço sempre a Deus para minha vida e para esta testemunha, que através desta testemunha tem muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador da vida deles. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Fala 4. Tá. Quais os desafios, pastor, que o senhor enfrenta como pastor no país de Mali? Igreja? Isso. Quais as dificuldades, sabe? Sim. Que o senhor enfrenta como pastor lá no país de Mali? Muito obrigado para esta questão. É uma questão muito boa para que você sabe um país que tem primeiro que é majoritário muçulmano, não é fácil para pregar a palavra de Deus. Mas eu agradeço ao Senhor para minha vida, para o poderoso e a unção que Ele dá para mim, para curar, para fazer muito libertação e muito outra coisa para glorificar o nome dEle. Mas eu cresci na uma igreja como minha primeira igreja, quando eu devendo cristão. Esta igreja nunca creu a poderoso de Deus. Sempre palavra,
ensinar a palavra de Deus, mas ele nunca creu que aonde estamos hoje, que Deus continue a fazer milagre, cura, faz a libertação. Mesmo falar de línguas, ele não creu. Mas Deus começa a ministrar na minha vida, fala línguas, faz muito milagres, libertação, a cura. Minha igreja nunca gostou. Ele começa a combater a minha vida, fazer uma batalha contra minha e pegar uma decisão para parar minha pregar a palavra de Deus. Eu não aceito. Eu falo para eles, se você não gosta, não gostar, eu vou continuar para que eu sou um chamado de Deus, está fazendo uma missão que Deus dá para mim. Minha missão é para pregar a palavra de Deus, manifestar a glória de Deus. Nunca faça que uma pessoa gosta. Ou não pode fazer. Se você não gostar, é você. Mas eu sei que Deus gosta do meu trabalho. Glória Eu a vou Deus. continuar a fazer. Foi uma grande dificuldade para mim. Para que esta situação, a igreja pegar a decisão também de novo deixar minha. Eu falei isso. Minha família deixar minha, para que eu sou devendo cristão. Você que é cristão, que é filho de Deus, o povo de Deus, você também me deixar? Não tem problema. Eu creio, Deus, Jesus já falou comigo. Eu sou como você sempre, dias. Eu vou ficar com você. Aonde você está? Mesmo eu creio que está aqui. Jesus é com nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu nunca fiz nada. Eu decidi de parar fiel de Deus. Eu saí da igreja. Começar a pregar. Se tem 2, 4 pessoas que aceitam Jesus, eu trago da igreja, continuo, faz a obra de Deus. Durante 8 anos. Então, um dia Deus falar para mim, filho, esta é uma novo momento para você começar a mudançar sua mentalidade, faz a missão, ajudar meu povo com sua própria experiência, ajuda os jovens pastores e ensinar tudo que você conhece, tudo que você já recebeu da minha, tudo que você pode fazer. Eu começar a mudar e começar a formar os jovens e começar a falar para eles e começar a pregar a outro país. E Deus fala, se você começar este trabalho, eu vou abrir muito porta para você para viajar. Eu falo, meu Deus, eu não tenho uma pessoa que ajuda a minha vida, não tem salário. Deus fala, você não tem salário, ou que você faltar na sua vida. Eu falo nada. Ele fala, então, creio. E Deus começa a me mandar a outro país da África. E durante 4 anos, eu sempre viajar para pregar. Tem muito milagre, tem muito pessoa faz a cruzeiro, tem muito pessoas que aceitam Jesus. O pessoal começa a pedir, que o pastor Abel do Mali. Pastor Abel do Mali foi um muçulmano, mas agora Deus está utilizando ele para libertar, para salvar muitas pessoas. Então, um missionário do Brasil
que é o de igreja Deus é Amor, entendeu meu nome? Ele decidiu encontrar minha vida, mas ele foi doente. Ele fazia tudo, não vai receber cura. Mas o dia que ele encontrar minha vida, eu orar, ele sempre, imediatamente, Deus manifestar a poderoso, ele recebe a cura. Ele fala, eu vou te convidar para viajar para o Brasil. Esta foi no 2016. Então, em 2021, ele mandou carta de convite para mim para visitar o Brasil. Glória a Deus. Eu que sabe, bênção. tem muita dificuldade que eu passo, mas eu sempre agradeço ao Senhor para que toda dificuldade que eu passar fica uma escola para me formar bem, fazer a obra de Deus, para avançar. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pastor Abel, qual o desafio de liderar uma igreja na África? Muito obrigado. Eu comecei a liderar uma igreja, mas é pequena. O ministério é chamado Temple Emmanuel, Igreja de Todas as Nações. Essa é uma visão que Deus dá para mim. Sabe, eu fui uma dia fazer jejum durante 60 dias. Glória Que a Deus. bênção. Só beber água e comer só frutas. Melancia, bananas, laranja. Não comer arroz, não comer feijão, não comer carne, não comer nada que tem sangue. Para escutar Deus, o que você quer que eu comece a fazer para glorificar seu nome? Durante este momento de jejum, Deus mostra este nome para mim, igrejas, Templo Emmanuel, igrejas de todas as nações. Eu escrevo e Deus dá a lugar que eu vou começar. Antes eu vou no interior do meu país, eu decidi entrar na capital cidade para buscar um lugar. Mas eu não foi fácil, para que o pessoal viu sempre que eu sou sozinho e não tem condição para pagar um lugar ou para fazer contrato para alugar cada mês. Então, eu decidi começar como um pastor. Primeiro, fazer culto como eles. Eu fazer um pequeno lugar, culto da família como uma família, chamado o muçulmano, para vir ouvir a palavra de Deus, orar para eles e fazer a libertação. Eu sempre glorifico o nome de Deus. Agora temos Pastor, mais. quando você chama um muçulmano, assim, quando você chama eles, de pronto, assim, eles aceitam ou tem uma dificuldade para eles aceitar até chegar e assistir o culto com você lá? Se eu convido o muçulmano, ele não tem problema para vir assistir o culto, para que a 95% do muçulmano gosta milagre. E na minha terra tem muita situação demoníaca. Tem também mais Satanás. E a Satanás é o pessoal que tem dificuldade demoníaca, sabe que a única solução de este problema é o Jesus Cristo. Então, eu falo para ele, convida eles a vir para nosso culto da família, depois eu vou orar para vocês para fazer libertação. Quando ele entende que eu vou fazer a libertação, ele vem.
para que ele venha receber a libertação. Depois da libertação, tem mais pessoas que aceitam da vida, aceitam Jesus como Salvador. Este é o procedimento que eu faço sempre. Mas se você vai diretamente, eu quero convidar você para participar do nosso culto e depois eu quero que você aceitar Jesus. Ele não vai. Ele não vai. Ou se você vai vir para nosso culto, participar do nosso culto, depois eu vou orar para você, para receber cura, para receber a libertação. Ele vai. Para que ele precisa de libertação. Ele tem muita dificuldade espiritual na vida deles. E a única solução que todo mundo sabe no meu país é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu sou sempre livre para convidar eles a participar do nosso culto da família. É através, então, os milagres. Deus, ele opera de uma forma grandiosa lá, através dos milagres, e traz o povo a ouvir a palavra de Deus. Sim. Glória a Deus. Amém. Mesmo hoje, se eu mandar uma mensagem no Facebook que eu tenho um programa Avivamento no Facebook, direto, vai ficar muito muçulmano que vai participar para ouvir, para orar, receber a oração, receber cura durante o programa do Facebook. Nunca perto deles, só fica um contato comigo. Mesmo aqui, eu vou orar depois. A pessoa pode testemunhar depois através do Instagram. Eu creio que hoje, depois a oração que eu vou fazer aqui, vai ficar a pessoa que vai receber a cura, vai receber o milagre de Deus. Eu sempre creio. Glória a Deus. Amém. E eu quero então, pastor, que o senhor já faça essa oração, porque o nosso tempo já está findando, e que os ouvintes sejam impactados pela presença do Espírito Santo através da vida do nosso pastor, que tem sido um instrumento na mão de Deus lá em Mali, e que vai ser um instrumento na vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo conosco aqui nos Histórias que Edificam. E não só Mali, né, pastor? África e todo o Brasil, que hoje o senhor está aqui como profeta, homem de Deus. No Brasil, né? Verdade. Deixe sua mensagem para todos, sua oração nessa câmera, para que todos venham acompanhar e venham ser impactados nesse Amém. dia. O povo de Deus, a paz do Senhor. Aonde você está agora, se você viu este vídeo, pega um copo, colocar água, só água natural. Eu vou orar para você. Esta água é água de vida. Jesus falou que eu sou água de vida. Se uma pessoa beber, se você beber Jesus na sua vida, se você tem doente vai sair. Se você tem um problema vai sair. Se você não receber paz do coração, seu coração vai receber paz e sua vida vai mudar. Se você tem uma dificuldade espiritual, física, no seu lugar de trabalho, tem um problema de decepção, um problema de depressão, um problema de doença de cabeça, dor de decoração, outras coisas. Eu creio que nosso Deus está aqui para curar, para libertar sua vida, para mudar a situação difícil que você está passando. O nome de Jesus. Agora, se você tem sua água no copo, orei aqui. Pai, o nome de Jesus Cristo. Manifesta sua glória. Amém, Jesus. Manifesta poderoso. Amém, Jesus. Sou poderoso. Amém. Como fogo. O nome de Jesus. Agora, todo homem, toda mulher, todo jovem que está
aqui no Instagram, Facebook, YouTube, que está orando esta vídeo através do réseau social, eu orei para Elisa, o nome poderoso de Jesus, receber a solução de seu problema agora, o nome de Jesus. Eu comando todo espírito do mal na sua vida. Sai! Tudo doente, sai! Tudo problema que tormenta sua cabeça, sua mentalidade. Eu comando agora. Começa a receber cura. Começa a receber impactação. Em nome de Jesus. Se você é o pastor, você é o evangélico, você é um profeta, receber a poderoso de Deus. Receber a poderoso de Deus. O poderoso de Deus para curar, para libertar, para impactar, para delivar. Em nome de Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Mando roboso calabaraze que lebralia su candala massada la bush. Aleluia. Glória Está a Deus. doente de cabeça. Está doente de neurologia. Está doente de coração. Está depressão. Está Jesus. doente. Eu comando agora receber a cura. Em nome de Você que toma droga, receber sua libertação do espírito de de droga. Jesus. Você que bebe álcool, receber sua libertação Em no nome de Jesus. Você que é na rua para vender seu corpo, eu comando este espírito de prostituição na sua vida. Sai! Amém. Sai! Sai, Sai! Em Sai! nome de Jesus. Recebe agora o nome de Jesus. Em nome de Agradecer o Jesus. Senhor para sua libertação, para sua poderoso, Em para nome de cura, Jesus. para paz que você dá agora. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que Em está nome de orando. Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba Amém. aí. Glória a Deus. Aleluia. Unção poderosa. Do Espírito Abel. Santo. Quero agradecer sua vinda aqui hoje, o podcast História que Edifica, juntamente com seu companheiro pastor que está aqui hoje conosco, Amém. acompanhando a sua visita aqui. Foi uma honra. Quero que os nossos espectadores, nossos seguidores, venham compartilhar aqui, através dessa oração, desse testemunho, venham alcançar vidas, né, países, e o milagre seja alcançado em nome de Jesus. Amém. Eu também que gostaria de agradecer ao pastor, a todos aqueles que estão nos assistindo. Queria dizer para vocês assim que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso canal. Curta, compartilhe e fiquem firmes para o próximo episódio, tá? E Deus abençoe a vida de cada um. E Deus abençoe também os técnicos, todos aqueles que têm apoiado para que esse trabalho aconteça. Deus abençoe. Deus abençoe, até a próxima. Até a E próxima. Deus é com todos. Amém. 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 Muito